Caio se os crentes do Antigo Testamento criam no estado intermediário. Isso é só uma doutrina do Novo Testamento? Se for só do Novo, o que aconteceria com os do Antigo Testamento? Interessante. Tem gente que faz uma dicotomia entre o Antigo e o Novo, dizendo que a realidade desta vida com Deus eterna e de comunhão com o Senhor pertence somente à realidade do Novo Testamento. Não, os crentes do Antigo Testamento, eles criam firmemente que haverá, no caso deles, né, no futuro, que haveria um juízo e haverá um juízo eterno, e que os santos, quando morressem, já estariam com o Senhor. Alguns têm a noção errada quando pegam salmos, principalmente como o Salmo 115, que diz assim: os mortos não louvam ao Senhor. Aí diz, está vendo? Os crentes do Antigo Testamento não acreditavam nessa existência pós-morte. Mas eles não estão dizendo isso. O Salmo 115 não está afirmando que não existe vida após morte, ou não há comunhão com Deus após a morte. Apenas o salmista está dizendo: quem morre não participa do culto aqui na terra, não participa mais desta realidade. O salmista está dizendo isso. Os mortos não louvam o Senhor, não louvam com nós, os vivos que aqui estamos na terra. Os mortos não participam desse culto. Era isso que o salmista estava dizendo. E o impressionante é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando na famosa galeria dos heróis da fé, está evocando personagens do Antigo Testamento, ele vai mostrar com o exemplo de Abraão, que eles acreditavam na existência da pós-morte, né, da vida pós-morte, acreditavam na imortalidade da alma. Abraão acreditava na imortalidade da alma, porque ele acreditava na ressurreição, e só é possível ressuscitar por causa da imortalidade da alma. E também vai dizer que todos eles, lá no finalzinho, todos eles aguardavam a superior ressurreição, significando com isso que aguardavam em Deus e com Deus o dia que Deus iria redimir o corpo também de seus servos. Então os crentes do Antigo Testamento acreditavam do mesmo modo que os do Novo. Agora sim, no Novo Testamento há uma clareza muito maior acerca dessa doutrina, dessa verdade. Jesus expressou e os apóstolos expressaram com mais minúcias essa verdade. Então, uma clareza maior, mas a doutrina sempre existiu no coração dos servos de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. Bom, se existir essa clareza, se existe essa maior clareza no Novo Testamento, quais evidências e textos que a gente pode encontrar no Novo Testamento que comprove a doutrina do estado intermediário? Lembrando que isso é uma doutrina que é encontrada nas teologias temáticas, né, cristãs, que pega vários textos e vai se elencando de Gênesis a Apocalipse para chegar a uma coerência daquilo que a Bíblia ensina quanto a essa pergunta, né? O que acontece depois da morte até a volta de Cristo, né? Então, Carol, responder essa, o que o Novo Testamento fala que comprova essa doutrina? No Novo Testamento, esse tema de vida após morte, ele é bem recorrente. Nós vemos na própria crucificação de Cristo, onde o malfeitor malfeitor arrependido, né, novo convertido, estava ali, e ele fala com o Senhor, se arrepende dos seus pecados e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos aí Jesus afirmando o estado intermediário. Alguns que são contrários ao estado intermediário diriam que a tradução melhor seria colocar a vírgula depois do hoje. Ficaria assim, no caso Jesus diria: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, como se fosse uma promessa para o futuro. Mas mesmo essa tradução podendo ser possível, ela não faz sentido, porque é redundante. Nós sabemos que Jesus estava ali nos seus últimos momentos de fôlego de vida, conversando, então ele não ia gastar uma palavra a mais desnecessariamente. É mais certo que o hoje que Jesus falou é uma resposta à fala do ladrão quando disse quando, né? Então esse hoje é uma resposta ao quando do ladrão. Então o que é certo é que no momento da morte, imediatamente da morte física, a alma estará com Cristo no paraíso, né, no céu. Então nós entendemos isso também, a parábola, o relato
do jovem rico e Lázaro, que também o pastor Caio já falou sobre isso. Nós podemos entender vários ensinamentos de Cristo sobre o estado intermediário a partir desse texto. Nós vemos que o lugar para onde o ímpio vai é diferente do lugar para onde o salvo vai. Aqueles que confiam em suas riquezas para a salvação vão ser condenados, os que confiam em Cristo para a salvação serão salvos. Eles estarão conscientes. Então, nós podemos aprender sobre o estado intermediário com esse texto de Jesus Cristo. Tem também outra fala de Jesus, registrada pelo apóstolo João, que é, Jesus falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nem a morte impede a comunhão do salvo com Cristo. Ele irá, mesmo em um estado desencarnado, provisoriamente, ele estará com Cristo, desfrutando da presença do Senhor. E o apóstolo Paulo, Filipenses 1:23, ele diz que desejava partir dessa vida e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Então, Paulo não iria dizer que desejava partir dessa vida e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, se ele não cresce que a partir do momento em que ele morresse, estaria desfrutando do céu com o Senhor Jesus. Ele também fala aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6-8. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então Paulo reconhece aqui que na vida que nós estamos vivendo, Deus não está acessível aos nossos olhos, mas a partir do momento em que nós morrermos, nós estaremos com Cristo, desfrutando de uma comunhão que é infinitamente melhor numa existência desencarnada. Mas isso é bem diferente do que muitas pessoas defendem como que é chamado de sono da alma, Você poderia falar disso para a gente? Porque, inclusive, tem alguns cristãos que acreditam nesse tipo de ideia, enfim, de pensamento. O sono da alma, ou psicopaniquia, que falam, geralmente adventistas, testemunhas de Jeová, mas eu já vi também assembleanos, não sei se prega realmente isso na Assembleia de Deus, mas eu já ouvi. Eles acreditam que a morte do corpo, quando o corpo morre, então a alma entra em um estado de inconsciência, ela dorme. Eles se baseiam erroneamente em alguns versículos da Bíblia que vão tratar a morte com esse termo, dormir. Mas esse termo dormir é um eufemismo para a morte do corpo, e também uma indicação da ressurreição. Então o corpo dorme no sentido de que ele não ficará ali para sempre, mas ele vai ressurgir. E na questão de descanso, nós podemos entender que há um descanso tanto para a alma quanto para o corpo, no sentido não de inconsciência, mas de libertação do pecado. Mas a questão da alma inconsciente, não existe fundamento bíblico claro para defender essa doutrina do sono da alma, muito pelo contrário. Nós temos textos claros que defendem a consciência da alma. Já foram citados alguns, mas o livro de Apocalipse também vai ter vários relatos que mostram ali a alma consciente no estado intermediário. Um deles, vou ler só um, Apocalipse 6, versículos 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então esse texto está relatando que João viu as almas dos mártires no estado intermediário, que é antes do juízo final, clamando. Então, como entender que uma alma dormindo vai clamar? Então, realmente, com base em todos esses textos, relembrando o que Paulo falou também, por que Paulo diria que a partir dessa vida e estar com Cristo é infinitamente melhor? Será que a comunhão de alguém que está dormindo, inconsciente, é infinitamente melhor do que essa comunhão que já temos em vida?
Então, nós podemos entender claramente que a Bíblia não tem fundamento para defender o sono da alma. Só